Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Vandavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupānugacaya Paryam Rupamang Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Nastotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Sirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência então à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam. Então, na última aula, nós terminamos lendo sobre a história de Bharata Maharaj, que era um devoto muito avançado, estava quase entrando no estágio de Bhava, e aí acabou se apegando por uma corça filhote que estava a ponto de morrer, cuidou dela, e quando ela fugiu, ele acaba morrendo, e nesse momento ele nasce como uma corça, por estar com a sua consciência absorta em uma corça. E assim ele passa por mais 2 vidas até alcançar a perfeição. Então agora Shila Gurudeva ele escreve assim: qual é a essência dessa história contada por Shila Shukadeva Goswami a Parikshit Maharaj? No caso, a história de Bharata Maharaj. Né? Shukadeva Goswami disse: você veio até aqui, abandonou seu filho, todos os tipos de apegos, e portanto eu estou agora falando Harikatha para você. Você não deve ser como Bharata. Você deve abandonar todos os apegos e no momento da morte, não fazer como Bharata, que se lembrou de uma corça e acabou se tornando uma na vida seguinte. Da mesma maneira, se você tem muitos cachorros, por exemplo, e é muito apegado a eles, em determinado momento, você terá que abandonar o seu corpo. E estiver pensando neles, você certamente se tornará um cachorro na próxima vida. Ninguém pode evitar isso. Se você tem qualquer apego mundano, seja por uma cobra, por um tigre,
por uma corça, um cavalo, etc. Ou até mesmo uma mulher bonita, um homem bonito, você, se no momento da morte estiver pensando neles, você se tornará aquele ser, né, ou aquele ente, você receberá um corpo, né, semelhante ao daquele ser. Então, desde o começo, tente sempre cantar e se lembrar de Krishna. Mas não apenas de Krishna. Se você se lembrar somente de Krishna, você vai acabar querendo se fundir nele como os Mayavadis. Devemos nos lembrar de Krishna com os seus devotos. Se o seu Gurudeva te deu uma ideia, uma meta específica, tente alcançá-la. O seu Gurudeva quer te dar muitas coisas. E ele pode fazer isso. Mas se o discípulo não se mantém numa associação favorável, ele talvez não consiga receber ou compreender totalmente aquilo que o Gurudeva está dando. O Gurudeva pode dar tudo dentro do Gopala Mantra e do Kama Gayatri. Mas o discípulo não é qualificado para saber qual é o significado desses mantras por si só. Se, no entanto, o discípulo se mantiver sempre na associação de devotos muito exaltados de alta classe, ele poderá, sim, compreender o significado desses versos. O contexto aqui que o Gurudeva, como eu disse antes, está falando para a grande maioria da audiência ali na aula dele, devotos da ISKCON. Isso já passados 20 anos do desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tá certo? Então, por isso que o Gurudeva está dizendo, olha, depois que o seu Guru partiu, se você não buscou a associação de devotos tão elevados quanto ele, não significa que você vai continuar progredindo só por ter aceito um Guru no momento da sua vida. A associação com o Guru deve ser constante. Por isso nós devemos sempre estar abrigados em algum mestre. Tais Vaishnavas elevados podem fazer com que você entenda o que é o Gopala Mantra. O Gopala Mantra foi dado para Brahma por Krishna. O Kama Gayatri também foi dado para Brahma. Através desses mantras você pode entrar em Goloka Vrindavana. Muito além de apenas se lembrar de Krishna, você deve se lembrar também de Mãe Yashoda, ou de gopis como Rupa Manjari, e assim por diante. Somente assim você poderá servir Krishna. A nossa meta não é o próprio Krishna, a nossa meta é Krishna Prema. Nossa meta é amor por Krishna, dentro de um dos humores dos devotos de Krishna. Então é muito importante entender essa diferença. Nós não estamos querendo o próprio Krishna. No caso dos devotos da Gaudiya, nós queremos, na verdade, ser uma serva de Radharani e, através dela, sob a orientação dela, servir a Krishna e também a ela. Servir os dois. Então, o nosso objetivo, não importa qual seja o humor do devoto. O objetivo não é Krishna em si, mas é Krishna Prema, é amor por Krishna. Você não consegue ter Krishna, mas você consegue ter amor por Krishna. Parece algo óbvio, mas na tua mente você precisa ter isso bem claro e definido para que a sua prática espiritual seja direcionada da maneira correta. Não basta você achar que eu vou fazendo porque lá no final tudo é misericórdia e Krishna vai me direcionar e eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Não é assim que funciona. Bhakti é um processo autônomo, independente e individual. Ele é baseado no seu livre-arbítrio. Então, enquanto você não tiver a capacidade de direcionar
a tua mente, o teu coração e a tua prática para o ponto exato, para o foco exato e principal, você não avança. Por isso que no processo de Raganuga Bhakti, no processo que nós procuramos praticar, que é desenvolver o quê? Apego espontâneo por Radha e Krishna, o principal ingrediente para o alcance da perfeição é o que? A avidez. Mas a avidez para quê? A avidez para servir a Radha e Krishna de acordo com um humor específico, que você vai ter que entender qual é o seu. Mas como que eu entendo isso? Isso começa com o Guru. É o Guru quem vai direcionar, porque o Guru já conhece a tua alma. O Guru já sabe qual é a tua posição original, qual é o teu serviço para Radha e Krishna. Então o Guru vai dizer, faça essa prática assim, assim, assim. Cante esses bhajans. Visite esses lugares. Ouça tal harikatha. E aí você vai conseguir estimular a tua alma da maneira correta. Então sempre devemos estar sob orientação de um mestre. Existem muitas coisas para falar sobre isso, Gurudeva diz. Mas é o nosso dever, pelo menos, servir Rupa Goswami, seguir Rupa Goswami. Por isso nós somos chamados de Rupanugas. Quem quiser entender um pouco mais a fundo o que é Raganuga e Rupanuga, eu tenho uma série de aulas no canal falando sobre Raganuga Bhakti. Muito importante entender o que é Raganuga Bhakti. Senão, você não vai conseguir beber esse néctar do Srimad Bhagavatam. Você não vai conseguir entender o que é o movimento de Mahaprabhu se você não souber o que é Raganuga Bhakti. Porque Mahaprabhu veio para dar isso. Raga Marga Bhakti Loke Korite Pracharam. Então são muitas as perguntas, Gurudeva diz. O que é Rupanuga? O que é Raganuga? O que é Raga? O que é Shraddha? O que é Nista? O que é Ruchi? O que é Shakti, Rati, Prema, Sneha, Man, Pranaya, Raga, Anuraga? Como então você poderá saber todos esses níveis e estágios de Bhakti? Nós podemos ler o Srimad Bhagavatam, mas se não estivermos na associação adequada, jamais poderemos alcançar alguma coisa. Portanto, Satam Prasangam Mamavirya Samvido. Ele cita o verso que foi dito na aula passada, de Kapila Deva. Sempre mantendo a mais alta classe de associação com os santos Vaishnavas. Nós podemos aprender muitas coisas do Bharata Charitra, ou seja, a história de Bharata Maharaj. No seu terceiro nascimento como Bharat, ou Jara Bharat, ele foi um homem muito renunciado. Ele nasceu como um Brahmana, mas ao mesmo tempo parecia um louco. Mas de fato não era. Ele sempre estava se lembrando de Krishna e nunca se envolvia com pessoas materialistas. É, no entanto, duvidoso se ele recebeu o mesmo tipo de Bhakti que Chaitanya Mahaprabhu veio distribuir, que é Anarpita Charinchirat Karunayava Tirnakalo. Esse verso. Shramapaitunatto Jalarasam Swabhakti Sriyam Hari Purata Sundaraduti Kadamba Sandipita Sadaridoya Kandares Puratava Sachinandanaha. Esse é o verso de abertura do Chaitanya Charitamrita, Adilila 1.4. É o quarto verso do Chaitanya Charitamrita. Mangalacharana, que Kaviraj Goswami escreveu. Na verdade, esse verso é de Rupa Goswami. E este verso revela exatamente o que Mahaprabhu veio distribuir. Swabhakti Shriyam. Isso significa, para explicar de maneira bem rápida e sucinta, se tornar uma serva de Srimati Radhika, Manjari, sob orientação de Rupa Manjari.
Quem quiser entender um pouco mais, vai lá nessa aula do Chaitanya Charitamrita, Adilila 1.4, lá do canal, ouve essa aula, a minha explicação desse verso completa, e você vai realmente expandir muito a sua visão sobre o significado disso. Então Gurudeva continua dizendo, você é muito sortudo, mais do que Bharat Maharaj e outros. Por quê? Porque você nasceu justamente no mesmo momento em que Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo a sua misericórdia. Nós nascemos há 500 anos, após o advento de Mahaprabhu. Isso é praticamente ontem. Considerando que a cronologia védica é de trilhões de anos, né? A vida útil de um universo são 155 trilhões e mais uns tantos bilhões e milhões e milhares de anos. 500 anos é ontem. Então Gurudeva diz, vocês são mais afortunados do que Bharat Maharaj, porque ele não recebeu esse mesmo tipo de bhakti que hoje nós podemos receber com a vinda de Mahaprabhu, especialmente com a vinda de Rupa Goswami. Bharat Maharaj, ele nunca alcançará este amor tão especial. Ele recebeu um conhecimento muito avançado, porém não recebeu uma gota do amor por Radha e Krishna. Ele nunca nem mesmo ouviu falar sobre isso. Nunca teve a chance. Chitraketu Maharaj também foi um Vaishnava muito elevado, bem como Prahlada Maharaj. Prahlada costumava ver Krishna em toda parte, aqui e ali, mas ele não estava sob a orientação das gopis. Ele não tinha a avidez para alcançar o humor das gopis. Porque ele não teve associação com o Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores, e, portanto, ele não despertou esta avidez. Não negligencie ou desperdice este tempo precioso. Do contrário, você será como o quê? Açougueiros, né? Matadores da própria alma. Sempre esteja desapegado e tente utilizar o seu tempo de maneira apropriada. Quando não houver uma boa associação, ore para Krishna com sinceridade. Krishna é muito misericordioso e ele imediatamente fará algo por você. Você pode orar para Nityananda Prabhu, que é ainda mais misericordioso, e dizer, Nityananda, por favor, me dê a associação de um Rasika Vaishnava para que eu possa ouvir o Chaitanya Charitamrita e o Srimad Bhagavatam. Seja misericordioso, eu dependo de você. Eu estou dando todo o meu coração a você. Se você tiver fé firme em Nityananda, ele com certeza arranjará tudo para você. Capítulo 3. O processo de ouvir. Ontem expliquei, no caso o Gurudeva está dizendo aqui, ontem expliquei que devemos tentar ouvir o Srimad Bhagavatam de um Vaishnava Rasika, autorrealizado. Isso está escrito em todas as partes do Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. No Chaitanya Charitamrita está declarado Jaha Bhagavat Poro Vaishnaverasthani. Se você quiser entender o Srimad Bhagavatam, você deve se aproximar de um Vaishnava autorrealizado e ouvir dele. Verso do Antyalila 5.131. Qual o significado disso? Poro significa ler. Se você quiser ler o Bhagavatam, você deve antes ir até um superior, um Vaishnava Rasika, e ouvir dele, aprender com ele, a como ler, a como saber ler o Srimad Bhagavatam.
Isso é imperativo para que você possa entender todo esse processo. Apenas após ouvir, você pode ler e então compreender as Escrituras. Qualquer Escritura. Percebam que no momento em que o Rasika Vaishnava ele coloca dentro de você um modus de pensar, uma maneira de pensar específica dentro desse humor dos Rasikas, você não precisa dele mais para ler todas as outras escrituras, você já entende a maneira como você deve ler e interpretar essas escrituras. É como se ele despertasse dentro de você aquele olhar Rasika. E aí você consegue extrair por si só das escrituras todo o néctar que está ali velado, oculto por trás das palavras. E quanto mais você avança, mais profundo você vai penetrando dentro desse néctar, até o momento em que você entrará pessoalmente nos passatempos que estão ali sendo descritos e você poderá servir diretamente Radha Krishna naqueles passatempos. Então, também foi escrito que aqueles que não têm a associação de Vaishnavas elevados não podem entender o significado do Bhagavatam. Na Índia, sannyasis mayavadis, que são muito versados em sânscrito, falam e dão aulas em sânscrito, eles sabem o significado de cada palavra, da raiz verbal, etc, etc. Toda a gramática sânscrita. Mas por que eles se tornaram mayavadis? Porque não puderam de fato compreender o que as escrituras querem dizer. Eles também comentam sobre os livros de Jiva Goswami, mas jamais conseguiram entendê-los. Por isso que no Bhagavatam está dito, no Chaitanya Charitamrita, o verso citado que diz: Aham vedmi shukoveti vyasoveti navetiva bhaktya bhagavatam grahyam na buddhya na chatikaya. O Sr. Shiva disse: eu posso saber. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasa, também pode. E se Vyasa pode ou não saber o Srimad Bhagavatam, não está garantido. O Srimad Bhagavatam ele é o Purana imaculado e pode ser conhecido através apenas do serviço devocional, não por inteligência material, métodos especulativos ou comentários imaginários. Este verso foi falado por quem? Por Shiva. Quem é Shiva? Vaishnavanam Jata Shambhu. O verso do Bhagavatam também que diz que ele é o melhor entre todos os Vaishnavas. Então Shiva diz, Aham Vedmi, eu sei o significado do Bhagavatam. Shukoveti, Shukadeva também sabe. Vyasoveti navetiva. Ou seja, existe uma dúvida se Vyasa sabe ou não o significado do Bhagavatam. Olha que intrigante. O próprio compilador, aquele que recebeu no transe o Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, talvez não saiba o verdadeiro significado do Bhagavatam. A gente vai entender o porquê. E por que Shiva e Shukadeva sabem. Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam e ele o recebeu em transe. Mas Shankara, Shiva, diz que não há certeza, garantia de que Vyasadeva saiba o significado do Bhagavatam. Então Gurudeva diz, na verdade ele sabe metade. Gurudeva diz. Como?
Porque ele está na categoria de Krishna. Ou seja, ele é Vishai Tattva, Shaktiman Tattva. Ou seja, ele é o próprio objeto da devoção. Lembre-se que Vyasadeva é um avatar de Krishna. Então ele é um Purusha. Ele não é um devoto. Ele está ali fazendo o papel de um devoto, mas ele não é um devoto. Ele é o próprio Krishna. Então o próprio Krishna é o objeto da devoção, o objeto de Bhakti, o objeto de prema. Ele é o objeto de amor dos devotos. E o Srimad Bhagavatam, ele é exatamente sobre isso, sobre devoção, sobre prema. Então, é por isso que Vyasadeva só conhece metade. Porque ele não é Ashray Tattva, ele não é o tattva, o princípio da devoção, do devoto. Ele é Vishai Tattva, ele é o princípio do desfrutador. Então essa é a razão. Shiva, por outro lado, ele é Ashray Tattva, ou seja, ele é um devoto. Ele é aquele que possui prema. Ele possui Krishna prema. E ele está na linha de Srimati Radhika, que é, na verdade, a personificação do Ashray Tattva. Em Krishna Lila, Shukadeva Goswami é o papagaio de Srimati Radhika e, portanto, ele também está na mesma linha, ou categoria, de ser um devoto. Qualquer um que esteja na linha de Radha pode saber o Srimad Bhagavatam, mas o próprio Krishna não pode. É por isso que ele vem até este mundo, Krishna, para aprender como ser um devoto na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Vishaka, na forma de Ramananda Rai, iniciou Chaitanya Mahaprabhu no conhecimento do Srimad Bhagavatam. Após isso, no Gambhira, onde Mahaprabhu vivia em Jagannatha Puri, no humor de Radha, ele então pôde saborear o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é nada mais do que o humor interno, intrínseco de Radharani. Ele é a glorificação de Radharani, não de Krishna. Então o que o Srimad Bhagavatam diz? Verso 10.47.63. Vandenanda brajastrinam padarenum abhikshnasham. Eu me curvo diante da poeira dos pés das gopis que residem na Vrindavana de Nanda Maharaja. Veja que Srila Gurudeva agora lhe dá mais uma informação muito importante para entender. O Bhagavatam não é uma glorificação de Krishna, é uma glorificação de Radha, porque é no Bhagavatam que está sendo revelado o serviço devocional mais elevado, prestado pelas gopis, especialmente por Radha. Esse verso é o verso que Uddhava diz, Vandenanda brajastrinam padarenum abhikshnasha. Uddhava, o devoto mais elevado, um dos devotos mais elevados de Krishna, ele diz que ele quer colocar a poeira dos pés das gopis sobre a cabeça dele. Se você ouviu ou ouvirá, ou puder ouvir a sequência de aulas do Bhagavatam do 10º canto, que tem lá no canal, você vai ver toda essa explicação. Então, Shiva estava certo em dizer Vyaso vetina vetiva. Existe uma dúvida se Vyasadeva sabe ou não sabe o Srimad Bhagavatam. Ou seja, o significado do Bhagavatam. Quando a gente diz saber o Bhagavatam, é se ele entende o Bhagavatam na sua essência. Ou seja, se o nível devocional que o Bhagavatam está apresentando, ele pode ser compreendido na sua totalidade por Vyasadeva. E não pode. Então, Gurudeva cita outro verso do Bhagavatam, 12.13.18, que diz Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramaham Syam Ekam Amalam Gyanam Param Gyate Tatra Gyanna Viraga Bhakti Sahitam
naiskarmyam aviskritam, tashrimbam supatam vicharana paro bhaktya vimuchenara. O Srimad Bhagavatam, ele é o Purana imaculado. E ele é o mais querido para os Vaishnavas, porque ele descreve o conhecimento puro e supremo dos Paramahamsas. Este Srimad Bhagavatam revela o significado de como se tornar livre de todo o trabalho, de todas as ações materiais, acompanhado do processo do conhecimento transcendental, da renúncia e culminando na devoção. Qualquer um que, com seriedade, tentar compreender o Bhagavatam, que ouvir apropriadamente e cantar com devoção, se tornará completamente liberado. Liberado aqui no caso tem o sentido de ir para Goloka Vrindavana. O Vedanta Sutra explica o que é o sentido da liberação real. Muktir hitvanyatarupam swarupena vyavastitihi. Ou seja, a liberação, quando ocorre de verdade, ela é um sinônimo de bhakti. Ou seja, é quando a alma ela se encontra na sua própria identidade e na sua relação eterna com o seu serviço eterno para Radha Krishna. Isso é liberação. Aqueles que buscam a liberação impessoal para o Brahman, essa liberação não é eterna, ela é temporária. Se qualquer um ouve o Bhagavatam com fé dos seus superiores, que estão explicando os significados profundos, que são muito elevados em Bhakti, e que se renderam totalmente para o próprio Srimad Bhagavatam, então as palavras do Bhagavatam, que são o próprio Krishna, entrarão no coração e poderão ser compreendidas. Este é o processo real de ouvir. E aqui é citado um outro verso do Bhagavatam, 10.33.39. Vikriditam brajavadubiridam cha Vishno chadambito nusrunyad atha varnayedya bhaktim parang bhagavati pratilabhya kamam ridirogam ashu apahinoti achirena dhira. Um dos versos mais importantes do Bhagavatam, que diz: uma pessoa sóbria, que com muita fé, ouve continuamente o Srimad Bhagavatam, ouve continuamente, ou descreve os passatempos transcendentais de Krishna na Rasa Lila com as Brajagopis, com certeza alcançará o serviço devocional puro pelos pés de lótus de Bhagavan. Portanto, ele irá rapidamente conquistar os seus sentidos e se tornar livre para sempre da doença do coração, que é a luxúria. Então, se você quiser remover a luxúria do seu coração, você precisa ouvir os passatempos da Rasa Lila de Radha e Krishna no Bhagavatam. Não de outros livros. Lembra que eu dei uma aula falando sobre isso? Outros livros não são permitidos, mas o Bhagavatam, ele é para todos. Então, ouça os passatempos da Rasa Lila do Bhagavatam e a luxúria sairá do seu coração. Se você ouvir o Srimad Bhagavatam de acordo com esse processo, e então depois ler, explicá-lo com fé, da maneira como eu estou fazendo aqui agora, todas as palavras virão até você, serão revelados os seus significados, e você se tornará autorrealizado. Mas se você não tem muita associação com Vaishnavas exaltados, ainda assim, você deve ler. Não há outra alternativa, Gurudeva diz. É melhor do que não ler. Mas procure se render completamente ao Bhagavatam. Isto é chamado de Supatam Vicharana Paro. Você deve pensar, quão profundo pode significar essas palavras? E aí você ora, palavras do Bhagavatam, vocês são transcendentais. Por favor, se revelem para mim.
manifestem-se naturalmente no meu coração, para que eu possa compreendê-las, tais como vocês realmente são. Este é o processo, Gurudeva diz. A meta é sempre ter um Vaishnava exaltado guiando. Se não tiver, devemos da mesma maneira procurar orar para o Bhagavatam, porque o Bhagavatam é vivo. O Bhagavatam também é a personificação de um devoto. Então o Bhagavatam também pode te ajudar se você orar com sinceridade. Então Gurudeva diz: eu conheço muitos eruditos inteligentíssimos, devotos de Srila Swami Maharaj, que aceitaram a ordem renunciada. Eles podem se lembrar de vários versos do Srimad Bhagavatam, do começo ao fim, seguido de todos os seus significados. Mas quando eles podiam, Mas quando Srila Swami Maharaj partiu deste mundo, o que aconteceu? Muitos deixaram a ordem renunciada de sannyasa. Então, de que valeu a sua leitura do Bhagavatam ou qualquer outra prática que eles tivessem tido? Este não é o processo. Se você quiser entrar profundo no Srimad Bhagavatam, você deve ler, mas sempre buscar a ajuda de um Vaishnava mais elevado. Nunca pensar que você agora já é capaz de caminhar sozinho. Então, veja que Gurudeva não está fazendo uma crítica gratuita. Gurudeva fez uma análise de consequências da história. É uma coisa que todos podem ver. Por que a maioria dos sannyasis de Srila Swami Maharaj Prabhupada caíram, largaram a vida renunciada, muitos de maneira até bastante, promíscua? Se eles estavam ouvindo o Bhagavatam, repetindo o Bhagavatam, pregando, cantando os santos nomes, porque não se mantiveram na associação de um devoto puro após a partida de Srila Prabhupada. Muitos deles tinham 5 anos, 7 anos, 10 anos de associação com Srila Prabhupada, no máximo. E Srila Prabhupada ele pregou no Ocidente por 12 anos. Isso não é nada para a vida espiritual de alguém. Então, principalmente de quem era hippie até ontem. Então, você não pode ter essa pretensão de achar que o meu guru é perfeito, ele vai me salvar de tudo. Não vai. Não vai, porque Bhakti é a tua atitude, é a tua devoção, é a tua escolha. O guru vai dizer, olha, você tem que ir por aquele caminho, mas o guru não vai andar por você, ele não vai fazer você andar. O nosso processo não é como no cristianismo, que você joga as mãos para o alto e fala, misericórdia, cai do céu. Não é assim que vai funcionar. Ele já deu muita misericórdia, te oferecendo todo esse conhecimento. E agora você precisa colocá-lo em prática. Lembre-se sempre que a fé, ela não vem de um sentimento, ela vem primeiro de um entendimento. Você entendeu qual é o caminho? Você tem fé nas palavras do seu mestre de que esse é o caminho? Então você siga esse caminho. Aí você alcança a perfeição. Correto? Então, se você não tem a associação física de devotos puros, você só tem a única opção que te resta é ficar com o Bhagavatam. Só que no caso desses devotos, desses discípulos de Srila Swami Maharaj, eles tinham a possibilidade de estar com devotos puros. Naquela época haviam muitos, inclusive dentro da própria ISKCON, como Srila Gaura Govinda Maharaj. E fora dela, na Gaudiya Mata, tinham vários ainda. Hoje em dia a coisa está mais difícil. Eu posso dizer para vocês, hoje em dia a coisa já está bem mais difícil. Estamos entrando assim meio que no hiato, da presença de muitos devotos puros. Tivemos uma onda gigantesca agora, desde 1920, com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e os seus discípulos, incluindo deles
um deles Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaj, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj e vários outros. Né? Depois o meu Gurudeva, Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Balavatirtha Goswami Maharaj, que já são a terceira geração. Agora nós temos Srila Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj. Então a coisa está diminuindo. Né? Bom, vamos dar sequência aqui. Então devemos estar livres desse falso ego, né, de pensar que eu entendo o Srimad Bhagavatam pelo meu próprio esforço. Na verdade, você deve ser humilde, né, e se render completamente ao Bhagavatam, tanto o livro Bhagavatam quanto o devoto Bhagavatam. Agora vamos entrar no outro tópico que Srila Gurudeva intitulou Se Preparando para Ouvir o 10º Canto. Explicamos o porquê de existir 9 cantos no Srimad Bhagavatam antes do 10º, que fala sobre Rasa Lila. Eles são como uma plataforma necessária para auxiliar a você compreender e ouvir o 10º canto do Bhagavatam. Devemos saber que neste mundo material as coisas acontecem assim. Nós podemos aprender a ler, a ouvir pelo diálogo, né? Nós podemos aprender isso através do diálogo de Kapila Deva e sua mãe Devahuti. É necessário compreender o que este mundo é e o que este corpo material é. Este corpo é apenas uma combinação de fezes, urina e muitas outras coisas ruins. Nós não podemos nos purificar simplesmente tomando banho, porque o nosso corpo sempre está impuro. Esse corpo pode ser apenas purificado cantando os santos nomes. Mesmo após tomar banho, nós devemos falar o mantra Yasmare Pundarikaksham Sabharyabhyantara Shuchi. O verso de purificação, o mantra Snana, é o mantra do banho. Ou seja, ao nos lembrarmos dos pés de lótus de Krishna, aí nós nos purificamos por dentro e por fora. Portanto, mesmo após tomar banho, nós devemos fazer o Achamana e recitar os 3 nomes, né? Om Keshavaya Namaha, Om Naranaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, e beber a água do Panchapatra com a mão direita. Então, por uma outra perspectiva, nós estamos sempre puros. Mesmo que façamos algo para alcançar a perfeição ou não. Por quê? Como assim? Nós somos puros de coração e de alma, porque somos parte e parcela de Krishna. E nós temos um potencial inerente para servi-lo. Nós podemos tentar servir Krishna como Dhruva Maharaj fez. Tudo bem, não tem problema. Mas Dhruva Maharaj não alcançou Bhakti Pura devido aos seus desejos mundanos. Prahlada Maharaj não tinha desejos. Ele era um Mahabhagavata. Então, podemos também tentar ser como ele. Embora muitos problemas vieram até ele, ele nunca se deixou afetar por eles. Ele permaneceu intocável, né, a todos esses problemas e nunca se perturbou. Se você se tornar como Prahlada Maharaj, você pode se lembrar e cantar o Srimad Bhagavatam sempre. Do contrário, você ficará sempre perturbado pelos problemas do mundo material. Para saber todas essas verdades, você deve ler, então, os capítulos sobre Bharata Maharaj e Chitraketu Maharaj. Não se apegue a crianças, esposa, esposo, como fez Chitraketu Maharaj na sua primeira vida.
O que aconteceu com ele? Ele finalmente deixou tudo e foi concedido o conhecimento transcendental por Narada e também por Angira Rishi. Sigam esses ensinamentos. Relacionamentos materiais não podem nos fazer felizes, nunca. Então, não fique ansioso. Permaneça aonde você está e desapegue-se do mundo material. Mantenha a sua vida sempre se lembrando e cantando o nome de Krishna. Agora, rapidamente, nós estamos vindo para o 10º canto. Parikshit Maharaj, ele disse para Shukadeva Goswami: você já me contou tudo até aqui, até o 9º canto, mas eu não estou satisfeito. Eu estou mais sedento por Harikatha. E aqui Gurudeva cita um verso do Bhagavatam 10.1.4. Nivrittatar Sheir Upagyamanad Bhavou Shadat Shrutamano Bhiramat Ka Uttama Shloka Gunanu Vadat Pumam Virajeta Vinapashugnat. A glorificação da Suprema Personalidade de Deus é executada através do sistema do Parampara. Isto é, ele é passado de mestre para discípulo. Tal glorificação é saboreada por aqueles que não têm mais nenhum interesse na glorificação da manifestação cósmica, ou seja, falar coisas mundanas. As descrições acerca do Senhor são o remédio perfeito para a alma condicionada que está passando por essa doença da vida material. Portanto, quem deixar de ouvir tais glorificações, ao Senhor Supremo é como um açougueiro, aquele que mata a própria alma. Apenas animais miseráveis e aqueles que são matadores de animais não querem se interessar por Harikatha. O Harikatha de almas elevadas como Shukadeva Goswami. Em Krishna Lila, Shukadeva Goswami foi o querido papagaio de Srimati Radhika. Ele não teve nenhum contato com Maya, mesmo no ventre de sua mãe. Após nascer, ele foi aceito na escola de Vyasadeva. E lá ele estudou o Srimad Bhagavatam, do começo até o fim. Após isso, ele explicou então o Bhagavatam para Parikshit Maharaj e os outros sábios ali presentes. Então ali ele disse: Nivrita Tarasheir Upagyamana. Se um orador do Srimad Bhagavatam não tem desejos mundanos, não tem problemas mundanos, não tem apegos mundanos, como Shukadeva Goswami ou qualquer outro na sua linha, então você não deve perder a oportunidade de ouvir o Bhagavatam dele. Srimad Bhagavatam é para 3 tipos de pessoas. É para aqueles que querem satisfazer desejos mundanos, para aqueles que querem mukti e para aqueles que já são liberados. E, no caso, para aqueles que são devotos, ou rasika bhaktas. A explicação do Srimad Bhagavatam deve ser ouvida de um orador da mais alta classe. Nivrittatar Sheiru Pagyamana. O que significa Upagyamanad? É o oposto de Gayamanat. Ou seja, eles estão cantando. Upagyamanat significa aquele que ouviu primeiro do seu guru, um Rasika Vaishnava, e depois está falando, está repetindo. Ou seja, devemos ouvir o Bhagavatam daquele que ouviu do seu mestre, que era um Rasika Vaishnava. O exemplo disso é Suta Goswami. Ele estava na Assembleia de Shukadeva Goswami, ouviu o Bhagavatam dele, e primeiro ele ouviu tudo, e depois ele fez o quê? Gyamanat. Ou seja, ele se ocupou em Shravanam, em ouvir. Quando ele se aperfeiçoou naquilo, ele então começou o seu kirtana, ou a sua fala.
naquele momento, o seu discurso se tornou o quê? Avyartamaha Aushadhi, ou a melhor das medicinas, o melhor dos remédios. Então, aqueles que estavam na assembleia de Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami, aqueles que eram júniores, iniciantes, e também aqueles que eram sêniores, em todos os estágios de Bhakti, aqueles que estavam próximos da liberação, aqueles que não tinham nem amor nem apego, receberam amor e afeição, e receberam e alcançaram a perfeição. Dessa maneira, todos aqueles que ouviram Bhagavatam de Shukadeva Goswami se beneficiaram. Nivrita Tarshirupaya Manad Bhavo Shodasha Shruttamano Bhiramat. As descrições do Senhor são o remédio perfeito para a alma condicionada se livrar da doença, o quê? Dos repetidos nascimentos e mortes. Qual é a doença deste mundo? Qual é a principal doença da qual todas as demais doenças se originam? A raiz de todas as doenças é o esquecimento de Krishna, que é chamado de avidya, ou a ignorância sobre quem é Krishna. A ignorância sobre Krishna Prema, ou devoção a Krishna. E esta avidya desaparecerá rapidamente se você ouvir o Harikatha com grande honra, com grande fé dessas almas elevadas. Eu já dei várias razões, mais de 10, para o aparecimento de Krishna neste mundo. Na cela de Kamsa, ele apareceu então do ventre de Devaki, através do seu pai Vasudeva Maharaj. Ao mesmo tempo, em Vrindavana, ele nasceu também como um bebê, conectado à sua mãe Yashoda pelo cordão umbilical. E ambos esses aparecimentos são verdadeiros. Então, Krishna apareceu de Devaki na sua forma de 4 braços, Chaturbhuja, mas com uma forma de adolescente, uma belíssima forma, que aparentava ter 16 anos, com cabelos ondulados, grandes, e ornamentos dourados e de joias. Ao mesmo tempo, à meia-noite, ele nasceu do ventre de Yashoda, assim como todos os bebês fazem, chorando. Shukadeva Goswami disse que Krishna ele era o filho de Vasudeva e Devaki. Mas, para quem ele disse isso? Para os Mathuravasis, para os moradores de Mathura. Se Shukadeva tivesse vivido em Vrindavana, no entanto, ele diria o quê? Que nenhum dos moradores de Vrindavana acreditariam nessa declaração dele, de que Krishna é filho de Vasudeva e Devaki. Todos puderam testemunhar como Krishna nasceu do ventre de Yashoda. Houve inclusive a cerimônia de cortar o cordão umbilical. Como eles poderiam crer que Shukadeva Goswami, em Shukadeva Goswami, ou então em Akrura, ou Uddhava, ou qualquer outro morador de Mathura? Eles jamais acreditariam neles. Se você é um Mathuravasi, então você mantém esta crença de que Krishna é o filho de Devaki e de Vasudeva. Não tem problema. Mas se você quiser se tornar um Vrajabasi, nem que seja uma folha de grama, um pássaro, um animal de Vrindavana, você deve crer que Krishna é o filho de Yashoda e de Nanda Maharaja, e não de Devaki e de Vasudeva. Portanto, mas quem é superior? Gurudeva pergunta. Mathuravassis como Uddhava, Akrura, ou Brajabasis como Radha, Lalita, Vishaka? É claro que são os Brajabasis. Portanto,
você deve crer nas palavras dos Brajavasis, mais do que na dos Mathuravasis. Às vezes os Mathuravasis mentem. De fato, Krishna, o próprio Krishna, ele disse que os Mathuravasis são mentirosos. No Bhagavad Gita ele disse para Arjuna, você deve prometer que eu jamais negligencio os meus devotos. Porque se eu faço esta promessa, pode ser que eu mude de ideia, porque eu sou um Mathuravasi. Então Krishna mesmo diz que os Mathuravasi mentem. Desta forma, Krishna admite, que os Mathuravasi mentem. É uma passagem famosa do Gita. Krishna, ao invés dele mesmo declarar que os devotos dele jamais perecem, ele disse para Arjuna declarar. Porque Arjuna é um Dwarakavasi. Além disso, ele é o devoto de Krishna. Então ele tem mais autoridade do que o próprio Krishna para dizer que os devotos jamais perecem. Assim, aqueles que dizem que Krishna é o filho de Vasudeva e Devaki são mentirosos. Quem lutou com Krishna no Mahabharata, na guerra do Mahabharata? Não foi... qual Krishna lutou na guerra de Mahabharata, na guerra de Kurukshetra? Não foi o Krishna de Vrindavana, foi o Krishna de Mathura. Por outro lado, se Yashoda disser para Krishna, você é o meu filho, não há dúvidas sobre isso. Então, primeiro, você deve crer que Krishna, ele é filho de Yashoda. Por que Gurudeva está falando isso? Porque para você começar a entender o Srimad Bhagavatam, você precisa chegar nesse ponto, porque o Bhagavatam ele vai também colocar informações dúbias sobre o nascimento de Krishna ter sido em Mathura e não em Vrindavana, porque ele conta que, na verdade, Vasudeva Maharaj levou Krishna numa cesta, cruzou o rio Yamuna, foi até a casa de Nanda Maharaj de madrugada, colocou lá Krishna e trocou por uma bebê que estava ali, nascida de Yashoda, ao mesmo tempo que Krishna nasceu. E assim ele traz aquela bebê para Mathura, tenta enganar Kamsa, dizendo que era uma menina que nasceu e que ele não precisava matar aquela menina, enquanto ele já tinha deixado Krishna a salvo em Vrindavana. Bom, então a gente vai continuar discutindo sobre esse ponto com mais detalhes na próxima aula, então. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.